Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para falar aí. Vamos falar de clube formador. O Vasco perdeu a certidão de clube formador e com isso fica com dificuldade de receber o mecanismo de solidariedade de venda de seus atletas da base. É bem verdade que o processo está correndo em breve. O Vasco está conseguindo aí o certificado de clube formador novamente. Tem um outro clube grande do futebol brasileiro que está passando o mesmo problema que o Vasco. Vamos falar aí do Meia Bernardo, que vocês muito me perguntam, e muitos outros assuntos. Como, por exemplo, vamos começar falando aí de Matias Galarza e Zeca, dois jogadores que têm começado a temporada muito bem. Matias Galarza nos dois últimos jogos aí teve a oportunidade, marcou 2 gols contra o Macaé, jogou ali em torno de 10 minutinhos e fez um baita de um golaço de fora da área. E ontem começou como titular, jogou os 90 minutos e fez mais uma boa partida. Tem clássico contra o Fluminense na próxima terça-feira e a tendência é que Matias Galarza comece a partida como titular. O lateral esquerdo e faz a lateral direita também, Zeca, fez um baita de um golaço ontem, teve uma atuação destacada também e é outro jogador que chegou com uma certa desconfiança de parte da torcida por não conseguir desempenhar o mesmo futebol desde que ele saiu do Santos, né? Teve no Inter, teve no Bahia também e não vinha entregando o mesmo futebol e parece que no Vasco vai se reencontrando na carreira. Lembrando que o Zeca veio ao Vasco livre, não é jogador emprestado. O Zeca é jogador do Vasco, tem contrato até dezembro, com possibilidade de prorrogação por um tempo maior. Então, caso o Zeca fique aí, se destacar, chegar a proposta também, o Vasco ainda fatura uma grana, já que o jogador veio 100% com passe preso ao Vasco, beleza? Então, Matias Galarza e Zeca são dois jogadores que nesse momento encontram-se em alta em São Januário. Vamos falar agora do Meia Bernardo. Trouxe a informação para vocês no decorrer da semana de que a agência que cuida da carreira dele ofereceu ele ao Vasco e o nome está na pauta, está na mesa lá do Alexandre Pássaro. E a parada é a seguinte: se tiver a fim de ver o Bernardo em ação, o time dele, o Rio Branco, enfrenta o Maringá fora de casa pelo Campeonato Paranaense hoje às 4 horas da tarde. A partida terá transmissão pelo Instagram do Lyon 1913, vou colocar para vocês aí na tela. Então quem quiser saber como é que o Bernardo tá jogando, dá para dar uma olhadinha aí no jogo às 4 horas da tarde. Não tem jogo do Vasco hoje, a galera gosta de ver um joguinho no domingo. Se tiver de bobeira, quiser acompanhar o jogo, é só seguir essa página no Instagram, beleza? Bom, galera, vamos falar agora aí do CCF, o Certificado de Clube Formador. Nesse momento, duas grandes equipes do futebol brasileiro, Vasco e Corinthians, encontram sem o certificado de clube formador. A parada é a seguinte: o Vasco encontra-se nesse momento com pendência certificado que o Corpo de Bombeiros emite para que o Vasco possa estar em dia com seus centros de treinamentos da base, para assim poder entregar esse documento à CBF e conseguir regularizar o seu CCF. Qual é a importância desse CCF? Por exemplo, o Felipe Coutinho está hoje jogando lá no Barcelona. O Barcelona vende ele pro Manchester City, vai. O Vasco tem um direito ali de um percentual por ser clube formador, né? Então o Vasco, estando com o seu CCF em dia, o Vasco consegue receber esse mecanismo de solidariedade. Sem o CCF, o clube não consegue receber. E o Vasco já está correndo atrás, deu a entrada do pedido desse protocolo no Corpo de Bombeiros e a tendência é que o Corpo de Bombeiros libere esse certificado para o Vasco até o mês de abril. Inclusive, há uma divergência aí. A FERJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, exige apenas a data da entrada no Corpo de Bombeiro para poder liberar o certificado, já a CBF não. Então a CBF que barrou o CCF do Vasco e do Corinthians. Qual é a pendência do Corinthians eu não sei, mas a do Vasco é o certificado do Corpo de Bombeiros. Antes de 2019, esse certificado não era exigido
para que as equipes pudessem dar entrada no certificado de clube formador. Desde aquela situação que aconteceu no Flamengo, onde 2 crianças morreram no CT do Flamengo, isso passou a ser exigido. Então, nesse momento, o Vasco encontra competência no seu certificado do Corpo de Bombeiros. O nosso diretor da base, o Carlos Brasil, comentou essa situação no seu Twitter. Confere aí. Sobre a renovação do certificado de clube formador, informo que iniciamos o processo em novembro de 2020. O documento possuía validade até 15 de janeiro de 2021. O Vasco aguarda a finalização do processo, que passa pela validação de documentos e cumprimento de exigências pela Confederação Brasileira de Futebol. O Vasco vem cumprindo os prazos exigidos e mantém a segurança em um desfecho breve e positivo. Bom, e o Levenciano também foi a seu Twitter comentar essa situação do CCF. Confere aí. O Vasco não está na lista de clubes formadores brasileiros da CBF. Para tal, tem que passar em uma inspeção acerca de seu CT, sua política educacional e social para as crianças e jovens, treinadores e preparadores físicos exclusivos, atividade escolar e programas de treinamentos, entre outros. O clube que formou Roberto Dinamite, Romário, Felipe, Pedrinho, Coutinho e tantos outros com os golpistas não é sequer considerado clube formador. Será que esqueceram da importância disso? Será que não está no follow-up do futebol? Ou será que foi por causa das demissões em massa? Não sei. Só sei que estamos em uma decadência sem fim com essa gestão. Tomara que tenha sido algum erro e que possamos consertar isso o quanto antes. Bom, ainda sobre reforços, vamos falar do lateral esquerdo Luiz Paulo e também do atacante Aleph Manga, que inclusive fez 2 gols contra o Fluminense nesse final de semana. Vitória do Volta Redonda por 3-2, com 2 gols do Aleph. A parada é a seguinte: segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, há um interesse do Vasco acerca desses 2 atletas. Não tem proposta nesse momento, a situação ainda é muito embrionária, é um interesse, é uma observação, não passa disso nesse momento. O Luiz Paulo é algo até mais antigo, ele foi oferecido ao Vasco ano passado, o Vasco chegou a estudar a possibilidade de contratá-lo para a lateral esquerda, mas a negociação acabou não evoluindo. Teve um outro atacante do Volta Redonda ano passado também, que eu não me lembro o nome dele agora, ele foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca e acabou acertando com o Ceará. Inclusive, marcou um dos gols da goleada do Ceará contra o Vasco em São Januário por 4-1. Então o Vasco já foi vítima aí de jogadores que tiveram destaque no Volta Redonda e acabou não os contratando. Vamos aguardar. Qualquer novidade a respeito desses 2 atletas, eu informo a vocês. Como eu disse, não tem uma proposta ainda nesse momento, há sim um monitoramento. Informei para vocês também a situação no vídeo anterior do lateral esquerdo também do Boa Vista. Então o Vasco está dando uma certa observada em jogadores que jogam pela lateral esquerda. Qualquer novidade a respeito de contratação, eu trago para vocês aqui no canal. Bom, galera, e para finalizar, 2 informações aqui curtinha. Vamos lá, o companheiro Marcos Portuga do Portal Vavel atualizou pra gente aí 2 situações. Primeiro, o atacante Morato já esteve no Rio, realizou exames médicos e inclusive deve estar à disposição do treinador Marcelo Cabo já para o clássico contra o Fluminense na próxima terça-feira. Basta apenas agora um anúncio oficial por parte do Vasco e o nome dele constar no bid da CBF. Ele estava treinando já com o grupo do Red Bull Bragantino, tratando a inflamação no pubis, e por já vir treinando, ele está naturalmente em condições de jogo. É só ele chegar, ser apresentado, o nome dele aparecer no bid, e a tendência é que inclusive ele vá para o banco de reservas no clássico contra o Fluminense. Já o atacante Léo Jabá, que foi apresentado na última terça-feira, o jogador vai precisar de um período aí de mais ou menos 20 dias para poder melhorar o seu condicionamento físico. O jogador não tem lesão nenhuma, mas precisa dar um toquezinho extra aí nessa situação física. Inclusive, o nome do Léo Jabá ainda não está no bid da CBF. E outra situação, o zagueiro Hernando dificilmente terá condições de enfrentar o Fluminense. E para finalizar, devido a essa situação aí da Covid, do isolamento e lockdown que foi feito em alguns estados, e Volta Redonda agora entrou em regime de lockdown também, havia a expectativa de saber se o clássico entre Vasco e Fluminense estaria mantido ou não no estádio Raulino de Oliveira. Mas como a partida estava marcada previamente, vai ter o clássico sim, normalmente, na próxima terça-feira. Beleza, rapaziada? É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Logo mais, por volta de 9, 10 horas da noite,
o Dieguinho tá trazendo mais um girão pra vocês aí, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo aqui no canal, o YouTube vai te informar e você vai ficar informado de tudo que acontece no Vascão. E não esquece, tá rolando aquela baita promoção lá no Instagram do canal, ó. Sorteio de 3 camisas de novos uniformes do Vasco em parceria com o XBET. R$5 apenas você vai poder concorrer. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado também, mas dá uma prioridade, vai lá no Instagram, é só no Instagram arrastar pra cima, você vai no XBET, vai se cadastrar, faz um pequeno depósito de R$5 e manda pro canal. Lembrando que cada depósito de R$5 já no cupom, se você fizer R$10, tem 2 cupons, 15 reais 3, 100 reais, você tem aí 20 cupons para poder concorrer. E lembrando que você pode ganhar uma grana também, que o XBET é o maior site de apostas do mundo. Aqui no primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet aí também. Mesmo esquema, só clicar, se cadastrar e mandar o comprovante de depósito pro e-mail do canal que tá aqui na descrição do vídeo. Futebolado2019@gmail.com. Beleza? Fui!